confrontando a família. A luta de Homem-Aranha, Duende Verde versus Rei do Crime. E os aprimoramentos do Rei do Crime. Tudo isso e mais nessa sexta edição de Ultimate Homem-Aranha. Nerd Clover. E aí galera, beleza? Estamos aqui para falar dessa edição fantástica de Ultimate Homem-Aranha. Essa inicia com o Peter chegando em casa. Essa parte ficou meio confusa porque me dá a entender que ele chegou pela sacada e esperava não ver o pessoal acordado. É isso que me dá a entender. Mas ele não viu que, enquanto ele estava na trajetória dele indo para lá, viu que eles já estavam na mesa. Eu achei meio estranho, mas não é nada que atrapalhe o ritmo do capítulo, que foi um ritmo bem gostosinho, na minha opinião, de ver. Ele chegou e o pessoal vê o rosto dele, que tá todo quebrado, amassado, o olho dele tá inchado de roxo. E a Mary Jane e o Richard perguntam o que aconteceu. A mim também, mas ela sabe o que houve. O Peter tenta ficar de conversando, falando que não foi nada, foi acidente de trabalho, eles dois questionando. E a May solta um verbo, diz, ele conseguiu isso sendo um super-herói. Ela até se desculpa por contar pra Richard e pra May Jane. Ricardo, Richard, tanto faz. Só que ela não esperava ver o pai dela com a cara toda quebrada. E quando a Mary Jane e o Richard escutam isso, ela diz, Peter, como exatamente você ficou com essa cara? Me conta agora. A patroa mandou e foi. E começa a explicar. Ele estava em uma missão com o Harry e eles estavam observando a torre do Fisk, a casa dele, e planejando invadir ali para interrogar o Fisk, conseguir informações. Só que antes eles estão tendo uma conversa. O Peter diz que nunca tinha infringido a lei, o que não me surpreende. Ele está meio receoso porque eles estão infringindo a lei agora. Invasão de propriedade privada, destruição, eles estão meio que... nada ali é mais o Peter. O Harry diz que só um mal necessário. E o Harry tinha chamado o Peter de Peter. E o Peter repreendia ele, não me chama assim, usa codinomes. O Harry diz, não temos codinomes. E o Peter revela pro Harry que eles têm. Na verdade, o Harry tem. O que surpreende chamando ele de Duende Verde. E ele pergunta, quem me chama assim? E o Peter diz todo mundo, internet, jornalistas, civis, todo mundo chama ele assim. O Harry diz que eu que escolho o meu codinome. E o Peter vai perguntar qual é o seu codinome. Ele diz, eu meio que gosto de Duende Verde. Essa cena foi maravilhosa. Então eles invadem numa página incrível. É sério, eu realmente gostei dessa página. Eu tenho dúvida se ela vai ser a thumb do vídeo. Vamos ver. Então, eles invadem lá e começam a interrogar o Fisk. Sabem que ele tem um chefe por trás dele, que tem maracutaia nesse angu, que tem muita coisa errada. E o Fisk até pergunta, como é que vocês sabem disso? O Harry diz, foi o seu assassino que me contou. E o Peter fica, o quê? Surpreso, porque não que o Peter não soubesse que o Harry estava com aquele cara, porque ele viu o Harry levando ele com o planador. Mas pelo jeito que, como o Harry fala, surpreende ele. E por causa do... como eu posso dizer? Pelo jeito que o Harry tá falando, o Peter deve ter pensado, o que você fez para tirar essa informação dele? O Fisk até diz, você arrancou disso dele. Só que tem uma coisa, o Fisk já sabia que o Harry e o Peter iam invadir ali. Como? Ele tem um raio de 3 metros da torre dele, o controle de todas as câmeras. A Nova York é dele, então ele já sabia que eles estavam invadindo, que eles estavam vigiando o Fisk por meses. Mas aí fica uma coisa, ele nunca pegou em nenhum momento o Harry falando o nome do Peter. Tipo, agora porque eles estavam perto da torre, não teve gravação disso? Se não, deveria, e se teve, Peter, você está ferrado. É que existe milhares de Peters em Nova York. Só que, bem, ainda o cara tem o nome dos dois. Então, um já dá pra matar quem é. Osborn, Harry, Osborn, uma armadura tecnológica desse nível. Dá pra matar o do Harry. Mas isso pode ter ferrado o Peter. Ele não pegou nenhum momento, aquele momento que eles estavam sem máscara, que o Harry desativa a máscara do Peter, depois de terem derrotado o cara dele?
meio que o mercenário não era subordinado do Fisk, mas não teve isso. E tipo, ficou a pergunta, o mercenário tá morto ou vivo? Porque, bem, Harry... melhor vamos esperar o que possa ter acontecido nas próximas edições. Falando nisso, ainda bem que o artista das 4 primeiras edições voltou. Porque o que traço lindo, como eu disse, no outro traço armador do Harry não tinha ficado legal, tão legal assim, aqui ficou perfeita, os personagens tão bonitos, tá tudo de volta ao normal, eu gostei. Então, o Fisk ativa uma jaula e o Peter sente tipo um sentido aranha. Só que o Fisk ativa uma jaula que desce pra prender todo mundo ali, ele e os dois, pra ter uma luta. O Peter até sente um sentido aranha, só que isso não dá muito foco. Então, o Peter já tinha o sentido aranha, só que ele não sabe o que é. O autor tem que explicar esse lance logo do sentido aranha pra não ter essas inconsistências. Porque, tá, aqui era óbvio que era o sentido aranha, mas... tá, o Peter sabe que tem ou não? Ele entendeu isso, interpretou isso como sentido aranha? Fica meio... Então começa a luta com o Fisk já jogando uma mesa em cima do Harry, fazendo ele tacar na parede com força. Indo pra cima do Harry, mas o Peter já jogando teia no cara, dizendo, se não tivesse a armadura, ele ia morrer. E o Fisk diz, essa era a minha intenção. Só que, enquanto o cara tá distraído com o Peter, espancando ele, o Harry joga uma bomba no Fisk que mostram várias linhas, uma tatuagem no corpo dele. E o próprio Fisk fala que ele tomou uns aprimoramentos, provavelmente do conselho do criador. Então meio que eu estava certo quando disse que ele recebeu meio que mais recursos além do mercenário. Do mercenário não foi a única coisa que ele recebeu. Será que ele recebeu, além do mercenário, esses aprimoramentos, mais coisas que ainda não vimos? Recursos que ele ainda tem, mas estão em segredo? Quais outras cartas ele tem na mão que ele possa usar, mas ainda não foram reveladas? Isso tá bem interessante. Só que a explosão não deu dano nele. Ele ficou de boaça. Então ele continuou, então quase mata o Harry até o Peter se meter e ser espancado também. Peter, vamos ser sérios. Peter provavelmente estava segurando, não sabia que o Rei do Crime tinha esses aprimoramentos, então agora, quem sabe, ele pode soltar um pouco, mas ele é inexperiente, provavelmente nunca teve uma briga na vida dele, então vamos ver como se desenrola isso depois. Mas o Harry chama o seu planador, porque os dois não vão dar conta, destrói ele, causa uma explosão que destrói o Fisk e permite que eles fujam. O Fisk sorri vendo que amedrontou os dois. E voltados para o tempo atual, o Peter termina de contar, a Mary Jane pergunta se o Peter está seguro, se eles estão seguros, porque ela está assustada. E foi até que engraçado o Richard questionando o pai, vocês invadiram uma casa para espancar um cara? E o Peter diz, esse é o meu ponto, Richard, esse é o meu ponto. Mas o cara era um criminoso, é ruim, tem coisas mais profundas. Mas não tirou o ponto da Mary Jane ainda estar assustada com esse lance de herói, criminalidade, a família dela é em perigo. E ele explica que, sim, que eles estão seguros por enquanto, ele apazigua a situação. E diz que podem conversar mais disso depois. Ser filho da May e o Richard saírem e que eles precisam manter isso em segredo. Ela até solta que está guardando esse segredo há 4 meses. E a Maddie pergunta, como eu e o Richard não sabíamos disso? O Peter dá até uma desculpa, diz que eu não sabia encontrar as palavras, eu devia ter contado para vocês, realmente. E é interessante que eles não estão lidando com aquela forma clichê de a parceira do cara descobriu, ficar puta, tem um drama todo. Não, estão lidando de uma rota mais interessante, de maturidade. Então, Richard e a May saem, porque o Peter mandou eles irem dormir, ou não sei, mais para as 4, não faz? Agora não lembro se estava amanhecendo ou anoitecendo, acho que era amanhecendo agora. Mas o Richard diz, Ricardo ou Richard, eu vou chamar de Richard, eu sei lá.
ele diz, pai, eu tenho muitas perguntas se você vai me responder. E ele sai. E eles começam a conversar, o Peter e a Mary Jane. E o Peter tem uma reação bem normal de... Eu tenho medo de perguntar o quão brava você tá. Ai. Quem já não teve na situação, tipo, ou tá, sua mãe, namorado, estando brava e você tá meio quadro querendo saber o quão brava ela tá pra ver o quanto você sobrevive. Ela diz que não tá brava, tá mais assustada, preocupada, mas tá orgulhosa do Peter por fazer o bem. E o Peter fica feliz e pergunta se ela quer ver o traje. Ele mostra para ela. Então o Peter fica com aquele traje 24 horas por dia. Essa nanotecnologia é as roupas dele. Eu acho que as roupas que ele tá usando é um traje em uma versão civil. Se for, eu quero um, porque caralho, isso é bem conveniente. Então o Peter até pede, você poderia me ajudar com o nome, eu tô com dificuldade para escolher. Ela diz, eu cobro, Sr. Parker, eu cobro. E aí diz que vai pagar. E ela diz, não, óbvio, um balanço de teia que a Mary Jane está nas costas do Peter, ela diz, você é o Homem-Aranha, falando o nome dele. E eu vou fazer um outro vídeo falando o que, não acho que é uma teoria, mas é mais uma fanficagem na minha cabeça, mas que eu acho que seria interessante ver. Mas eu gostei muito desse capítulo, e essa é outra página que eu acho que daria muito para ser a thumb do vídeo. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até mais!